Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 3 até o verso 11. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao 11. Enquanto você encontra o texto, deixe-me dar algumas informações sobre por que nós vamos ler esse texto. Nós estamos expondo aqui, nos cultos dominicais da nossa igreja, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E tem sido uma bênção não só para a minha vida, como para a vida da igreja do Senhor aqui em Pirangi. Já estamos aí com 9 pregações e tem a playlist no canal da nossa igreja. Mas eu não só estou estudando a primeira carta aos Coríntios, mas na minha devocional eu tenho estudado de forma particular, para minha edificação pessoal, a segunda carta. É claro que também já me preparando, antecipando a série que nós estaremos pregando na segunda carta após a primeira. Então, eu tenho procurado ler as duas cartas aos Coríntios e estudar, entender, extrair dela lições para a minha vida. Segunda coisa, é porque nestes dias de lutas e de muitas provações que nós enfrentamos, eu particularmente, a fonte de consolo e de conforto que Deus usou e tem usado para a minha vida e para a minha família, tem sido a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu tenho encontrado aqui consolo, conforto, direção para a minha vida, para o meu ministério e para o meu coração. E eu espero que seja para a sua vida também. Deus tem usado essa carta para me abençoar. O estudo dessa carta, a meditação, a minha devocional nessa carta. Em terceiro lugar, porque tem 2 livros que eu tenho lido sobre essa carta, que muito tem abençoado a minha vida. Essa semana eu estava conversando com ele por telefone e agradecendo a Deus pela vida dele. São 2 livros do Dr. Augusto Nicodemos, expondo a segunda carta aos Coríntios. Primeiro, é um lançamento da Vida Nova, A Minha Graça Te Basta, que é uma série de mais de 30 pregações do Dr. Augusto na segunda carta. Vale a pena, quem é pastor, principalmente você que é pastor, é para toda a igreja, mas principalmente para pastores, líderes, vale a pena comprar esse comentário do Dr. Augusto e ler. E o outro é um livrinho pequeno da editora do Consciência Cristã, da Vinac, que é também do Dr. Augusto, chamado Ministério Pastoral, que é uma exposição de parte do capítulo 2 até o capítulo 4 de 2 Coríntios. E tem abençoado a minha vida já há um tempo. Esse já é mais antigo, eu já li algumas vezes, Ministério Pastoral. É pequenininho, um livro de bolso, que é resultado de 3 palestras que o Dr. Augusto deu lá no Consciência Cristã, transcreveram, transformaram num livrinho. E agora saiu o comentário completo pela Vida Nova. Então, por esses 3 motivos que eu estou trazendo para o púlpito da igreja a segunda carta aos Coríntios. Primeiro, porque tem sido a carta que Deus tem usado nas minhas devocionais para me consolar, para trazer conforto para a minha vida e para o meu ministério. Segundo, porque eu tenho lido esses comentários, não só do Dr. Augusto, mas outros comentários, mas estou destacando aqui o dele especificamente, porque são pregações, são exposições do texto sagrado e que você pode utilizar na sua devocional. Então, abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 1, 3 a 11. O tema da pregação será Consolados para Consolar.
eu entendo que resume muito bem esta perícope, este parágrafo aqui do apóstolo Paulo. O tema não é meu, está no texto, né? Nós somos consolados para consolar. Então, diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na King James atualizada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e, de igual forma, o sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Amém? Texto lindo, belíssimo, e a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus nos abra a porta à palavra nesta noite e fale de uma forma toda especial ao nosso coração. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa viva, eficaz e que penetra no mais profundo do nosso ser. Muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, por esta carta tão preciosa que ele escreveu e que serve hoje como fonte de consolo, de conforto, de direção para centenas e milhares de pastores no mundo inteiro, que abençoa igrejas, crentes, servos do Senhor em todo este planeta. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar usando esta carta para renovar a minha vida, meu ministério, minha família, a minha fé, o meu coração diante do Senhor. E agora, meu Pai, que esta carta está aberta diante de nós, nesse texto tão lindo, tão precioso, nesse texto tão belo, que o Teu Espírito Santo agora nos abra a porta à palavra e nos faça contemplar as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado nesta noite. Meus irmãos, a vida não é indolor. Na vida nós enfrentamos lutas, provações, aflições. Na vida nós temos montes e vales.
Nós temos noites escuras e nós temos o sol brilhando em muitos momentos na nossa história. Todos nós enfrentamos sofrimentos, angústias, provas, intempéries na caminhada da nossa vida. A questão é, o que fazer nestas horas? A questão é, por que Deus permite sofrimentos, lutas e aflições na vida, principalmente dos seus servos, daqueles que servem a Ele, que são crentes em Jesus Cristo? Para muitas pessoas, isso parece uma contradição de termos. Se eu sou crente, eu não posso sofrer, eu não posso enfrentar lutas, eu não posso enfrentar aflições. Tem até uma denominação aí no nosso país muito famosa que coloca assim: pare de sofrer. Pois bem, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa segunda carta aos Coríntios. O texto é muito claro aqui no início, quando diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O autor é Paulo. E não existe dúvida entre os estudiosos, mesmo aqueles que são de linha crítica liberal, de que Paulo escreveu essa carta. Eles levantam dúvidas a respeito de outras cartas, mas dessa aqui não. 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos, nem os liberais questionam. Mas é muito interessante a gente entender por que Paulo escreveu essa carta. Ele já tinha escrito uma carta para a igreja de Corinto, e nós estamos estudando essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui na nossa igreja. Então, se ele já tinha escrito uma carta, por que ele escreve uma segunda carta para a igreja de Corinto? E para a minha surpresa, e para a sua surpresa também, eu quero refrescar a sua memória, que Paulo não escreveu só 2 cartas para a igreja de Corinto. Paulo escreveu pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. Se você olha, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasses com os impuros, com os imorais. Ou seja, antes dele escrever 1 Coríntios, ele já tinha escrito uma carta para aquela igreja. Depois ele escreve aquela que ficou conhecida como a primeira carta, que é 1 Coríntios, que nós estamos estudando, porque aquela carta anterior se perdeu. E por que ele escreve 1 Coríntios? Nós temos visto. Ele escreve 1 Coríntios porque, uma vez que ele plantou a igreja e que ele saiu daquela igreja e foi para Éfeso, mesmo tendo passado um bom período ali na cidade de Corinto, ele foi para Éfeso. Pouco tempo depois, ele ficou sabendo que aquela igreja estava com problemas. Ele recebeu a visita de uma comissão da igreja, que trouxe informações. Trouxeram também uma carta com inúmeras perguntas para Paulo, e um grupo de pessoas da casa de uma senhora chamada Cloe também informou a Paulo do que estava acontecendo na igreja. Problema de todo tipo, desde divisão até problema de imoralidade sexual, da mais terrível que podia existir, que era um jovem estar indo para a cama com a mulher do seu próprio pai, a sua madrasta. Então, Paulo escreve a primeira carta para tratar desses problemas. A primeira carta, ela não deu o resultado que Paulo esperava. E aí, quando você olha a segunda carta, você vai ver que Paulo, ele fez uma visita à igreja de Corinto após ter escrito aquela primeira carta. Ele trata isso no capítulo 2 e em diversos textos, que eu não tenho como entrar em detalhe aqui. E nessa visita, Paulo foi maltratado na igreja.
teve irmãos ali, principalmente um jovem da igreja, que afrontou Paulo e que entristeceu muito Paulo. E Paulo disse que não ia mais estar naquela igreja em tristeza. É o capítulo 2 de 2 Coríntios. Ele escreve uma terceira carta, que é chamada de uma carta severa. Ele saiu daquela situação e ele escreve uma carta dura, que se você olha o capítulo 2, ele chama de carta das lágrimas, que ele escreveu em lágrimas para aquela igreja. E ele envia essa carta. Então, essa carta, que é a carta severa, também se perdeu. Existe debate sobre essa carta, se ela está inserida aqui em algumas partes de 2 Coríntios, mas o fato é que essa carta se perdeu. Ele apenas cita que escreveu essa carta das lágrimas, essa carta severa, dura. Alguns estudiosos querem dizer que ela é o capítulo 10 ao 13 de 2 Coríntios, porque é uma parte muito dura aqui dessa carta. Aí a carta produziu resultado. E quando Paulo recebe a notícia de que a carta severa, a carta das lágrimas, quebrantou o coração dos coríntios, ele escreve aquela que ficou conhecida como a segunda carta, que é 2 Coríntios. Ele agora vai escrever essa segunda carta para a igreja, após ter feito a visita e após ter escrito essa carta dura, severa, a carta das lágrimas. Por que ele escreve essa carta aqui que ficou como 2 Coríntios? Porque, apesar dele ter recebido boas notícias da igreja, de que a igreja tinha recebido a carta, tinha se quebrantado, tudinho, ele ficou sabendo, através de Tito, que a igreja de Corinto ainda estava sendo influenciada por falsos pastores, falsos mestres, homens que estavam colocando a igreja contra o apóstolo Paulo, que estavam questionando o ministério de Paulo, estavam colocando em xeque o apostolado, a vida, a pregação de Paulo. Meus irmãos, Paulo sofreu com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto rejeitou o seu ministério, tendo em vista a influência desses falsos mestres. E eles levantavam muitas coisas para dizer que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não era um homem de Deus, que Paulo não poderia ter a credibilidade da igreja. Paulo não tinha sido chamado por Jesus, na perspectiva deles, não fazia parte do colégio apostólico, e dentre tantas acusações, difamações, calúnias, colocando a igreja contra o apóstolo Paulo, eles levantavam de que Paulo não poderia ser de Deus por causa dos sofrimentos na vida de Paulo. Veja que coisa. Os falsos mestres começaram a ensinar para a igreja de Corinto como é que Paulo pode ser de Deus se ele só vive apanhando, preso, enfrentando lutas, provações, aflições, privações. Como é que ele pode ser de Deus? Veja, meus irmãos, já naquela época, já no contexto da igreja do primeiro século, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pregadores, estavam colocando em xeque a vida de um homem de Deus, olhando e dizendo que um servo de Deus não pode sofrer, um servo de Deus não pode enfrentar lutas e dificuldades. E, infelizmente, essa teologia, essa mentalidade ainda está em voga nos nossos dias e tem adentrado aos nossos arraiais. Quantas vezes nós ouvimos que crente não pode ficar doente, crente não pode enfrentar lutas, provações, e se for problemas emocionais, pior ainda. Se o crente disser que está com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, que está enfrentando problemas emocionais, a primeira coisa que vão dizer é: você não tem fé, você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, você precisa orar mais, ler a Bíblia mais, você precisa ir mais à igreja. Sim, a gente precisa, mas isso não significa dizer que o fato de você ser crente, você está imune a tribulações, a angústias, a depressão, a ansiedade, a provas, a lutas na sua vida.
principalmente se você é da linha de frente, se você é pastor, se você é pregador, se você é líder, o diabo não deixa barato, ele vai tentar você de todas as formas, inclusive colocando dificuldades na sua vida. Então, é muito importante essa segunda carta, porque enquanto a primeira carta, ela nos faz ver a igreja de Corinto e os problemas da igreja de Corinto, e aí é um reflexo das igrejas locais, a segunda carta, todos os estudiosos dizem que ela é um canal aberto para a gente ver o coração de Paulo, o coração de um pastor, um coração que está sangrando, um coração que está triste, um coração que está em lágrimas, mas que ama a igreja, que não abre mão da igreja e que está fazendo de tudo para reconquistar o amor da igreja, mesmo diante dessas calúnias, difamações, mesmo diante de tudo isso que os falsos apóstolos, mestres, estão apregoando sobre ele. Então, a segunda carta aos Coríntios é uma carta apologética, de defesa. Paulo vai mostrar aqui, por isso que ele começa falando sobre essa questão de aflições, de tribulação, porque Paulo vai mostrar aqui que a tribulação, as aflições, as angústias, as provações, elas fazem parte principalmente da vida dos pastores. E, meus irmãos, eu tenho aprendido isso a duras penas. E a gente, às vezes, não quer, mas a gente tem que passar. Se você olha 2 Coríntios, você vai ver capítulo 1 e capítulo 2, metade do capítulo 2, Paulo está introduzindo o assunto, chamando a atenção dos coríntios. Da segunda metade do capítulo 2 até o capítulo 7, ele vai defender o ministério pastoral diante dessa acusação de que ele não podia ser de Deus se ele passa por tantas provas. Capítulo 8 e 9, Paulo vai tratar de um assunto interessantíssimo, que é de contribuição financeira. Como deve ser a contribuição na igreja? Aí capítulo 10, 11, 12 e 13, Paulo vai chamar a atenção dos falsos apóstolos e ele vai bater de frente com esses falsos apóstolos. Então, com isso em mente, com esse contexto, entendendo que Paulo aqui está fazendo uma defesa do seu apostolado, que Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério, e que com essa defesa de Paulo, nós, os pastores, também podemos nos defender, e você também, como crente, pode se defender quando o inimigo usar alguém, até da própria igreja, para dizer assim, você não é crente. Por que eu não sou crente? Porque se você fosse crente, você não estava sofrendo tudo isso que você está sofrendo. Se você fosse crente de verdade, fosse um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, você não tinha perdido o emprego, você não tinha passado por isso, por aquilo outro, porque com Cristo é vencer e vencer e vencer. Não é essa a teologia que está em voga no Brasil? É essa a teologia. Então, se você vê alguém passando por sofrimento, primeira coisa, está em pecado, não é de Deus, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, e começam a colocar em nós uma pecha de que nós não somos abençoados ou nós não somos de Deus. E Paulo vai dizer, não é nada disso. Leia 2 Coríntios e você vai ver. Aqui em 2 Coríntios, meus irmãos e irmãs, Paulo vai fazer 3 relatos. Tem 3 listas aqui em 2 Coríntios e mais uma em 1 Coríntios, onde Paulo fala dos sofrimentos que ele enfrentou. E quando eu quero ficar triste, quando eu quero ficar assim, depressivo com o ministério pastoral, quando o inimigo quer jogar uma seta e dizer assim, largue tudo, chuta o balde, largue aí, vá fazer outra coisa, aí eu lembro da vida de Paulo, da história de Paulo, do que Paulo enfrentou, e eu digo assim, eu estou no lucro. Eu estou no lucro. Eu não passei nem 10% do que Paulo passou. É só ver as listas, a gente vai ver aqui, à medida que a gente for expondo. Eu vou só dar os textos para os irmãos. Mas nós estamos no lucro. Esse homem enfrentou
muito sofrimento, muita tribulação, muita provação, e chega dizendo assim: sabe por que Deus permite sofrimento, tribulação, aflição, angústia na nossa vida? Para nos consolar. E quando Ele nos consolar, nós consolarmos os outros. Louvado seja Deus. É por isso que Deus permite. Então, esse parágrafo aqui é um parágrafo riquíssimo, meus irmãos. É um parágrafo que deve estar na nossa mente, no nosso coração. Você deve decorar isso aqui, escrever à mão, colocar na geladeira. Esse parágrafo, 2 Coríntios 1, 3 a 11. Decore isso aqui, para que na hora que você estiver na prova, na dificuldade, no dia mau, você lembre do que Deus lhe falou na bonança, da palavra de Deus. E é isso que vai segurar você. Eu confesso aos irmãos, as lutas que eu tenho enfrentado, e você sabe muito bem, e que a gente enfrenta todo dia, se eu não me voltasse para a palavra de Deus e para a oração e para a meditação, principalmente em textos como esse, eu enlouquecia. Você enlouquece. Mas, como diz um cântico antigo, a vitamina do crente é a Bíblia e a oração. Então, quando nós estamos enfrentando crise de fé, lutas, provações, nós devemos nos voltar para a Bíblia. E durante todo esse tempo, eu tenho me voltado para a 2ª carta aos Coríntios, lido, relido, estudado, lendo comentário, meditando, e esse texto não sai da minha cabeça, não sai do meu coração. Esse texto está dividido em 2 partes. Olha aí para a Bíblia e veja as 2 partes. Primeiro, verso 3 ao 7. Paulo vai falar de forma geral. Ele vai falar do tema de forma geral. Versículo 8 até o versículo 11, ele vai citar um caso específico, particular, de uma forma específica de tribulação que ele enfrentou. É um dos casos. Mas aí nós vamos ver outras listazinhas do apóstolo Paulo. Então, por isso que eu queria chamar a sua atenção para esse texto aqui da palavra do Senhor. Olha o que diz o texto sagrado. Pelo que eu estou vendo aqui, a hora já voou. Mas vamos lá. Olha como é que o texto começa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo começa louvando a Deus. Ele está escrevendo uma carta apologética de defesa do seu ministério. Ele está escrevendo uma carta para dar resposta aos falsos apóstolos, aos falsos líderes que estão acusando ele e que estão difamando, caluniando. Ele está escrevendo uma carta para trazer a igreja de Corinto de volta para o seu ministério. E muitos estudiosos dizem que ele começa a carta assim, para ir no coração da igreja. E qual é a primeira coisa que Paulo faz? Ele dá graças a Deus. Ele louva a Deus. Ele bendiz ao Senhor. Você vai ver Paulo fazendo isso mais uma vez na carta aos Efésios. E você vê que essa prática de bendizer a Deus era uma prática judaica. Olha os salmos. Então ele diz: bendito, louvado seja Deus, digno de falar bem, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está louvando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele qualifica. Ele não só está dizendo que Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele diz que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Algumas coisas interessantes aqui. A maneira como Paulo escreve, ele exalta a Deus, ele louva a Deus, ele coloca como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele coloca que Ele é o Pai das misericórdias, ou seja, Ele é a fonte de toda misericórdia, e Ele é o Deus de toda consolação. E eu queria chamar a atenção aqui para esse aspecto.
O tema do sermão poderia ser o Deus de toda consolação. E se você olhar, a palavra consolação, ou consolar, ou consolados, vai aparecer neste parágrafo mais de 5 vezes. Já pensou que coisa? Conta na sua Bíblia quantas vezes aparece a palavra consolo, consolação, consolados. Se você gosta de marcar, marque aí. E Paulo está louvando esse Deus, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda consolação. O que é interessante é que a palavra que é usada aqui é a mesma palavra que em João 14, 15 e 16 é usada para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. E a raiz dessa palavra aqui, ela traz a ideia de alguém que se coloca ao nosso lado. O que é consolar? Consolar é você se colocar ao lado de alguém e trazer consolo, conforto, uma palavra agradável. Só que, no contexto aqui, bíblico, não é só você estar do lado e dar uma palavra de consolo, mas a ideia aqui do texto é se colocar do lado para fortalecer. Consolar é você fortalecer o outro na hora que ele está precisando. Dá força à pessoa. A gente não usa essa expressão, né? Olha, fulano está muito para baixo, fulano está enfrentando luta e tal. Vamos dar uma força a ele. E quando diz isso, é a ideia de, vamos lá, dar uma palavra de consolo, de conforto, vamos fortalecer ele para que ele caminhe. Então, quando Paulo diz aqui, bendito, que ele está louvando esse Deus, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é um Deus qualquer, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, ou a fonte de toda misericórdia, ele está louvando esse Deus que é o Deus de toda consolação. É aquele que se coloca do nosso lado para nos consolar, para nos fortalecer, para nos dar força, para nos fazer caminhar. Louvado seja Deus! Porque quando a gente está enfrentando lutas, provações e dificuldades na nossa vida, muitas vezes aqueles que mais nós ajudamos, aqueles que nós estendemos as mãos, aqueles que nós fizemos tudo por ele, nos abandonam. Paulo foi abandonado até pelas igrejas. Leia a 2ª carta a Timóteo. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Aí ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor estava ali consolando Paulo, o Senhor estava do lado de Paulo, o Senhor estava agindo na vida de Paulo. Por isso que Paulo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, aquele que se coloca do nosso lado para nos consolar, para nos fortalecer, para nos dar forças e nos fazer caminhar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você ache que esteja só na tribulação, nas lutas da vida. Você não está só. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, está do teu lado, está com você para lhe fortalecer e para lhe consolar. Agora, por que ele faz isso? Olha o que Paulo diz em seguida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que coisa extraordinária. Ele diz que Deus nos consola. Esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está do nosso lado, nos consolando, nos dando força, para que nós venhamos consolar aqueles que estejam enfrentando tribulações. E veja o que Paulo está dizendo aqui, por favor. Que nos consola
em todas as nossas tribulações. Ele não está dizendo que nos consola de todas, em todas. Deus não livra a mim e você da tribulação ou da aflição, mas Ele nos consola em meio à tribulação e à aflição. Ele não está dizendo que vai livrar você. Jesus foi muito claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E esse que venceu está do nosso lado. Esse que venceu está dando força. Esse que venceu está consolando a mim e você em meio às tribulações. Então nós vamos enfrentar a tribulação, meu irmão. Quantas vezes nós não paramos para refletir sobre isso? Como eu disse, o nosso país é influenciado por essa teologia maligna, diabólica da prosperidade, que vem dizer que crente não sofre, que crente não enfrenta lutas. É claro que sofre, meu irmão. É claro que sofre. A diferença, exatamente, Carminho, nós vamos ver aqui. Nós vamos ver no texto aí. Exatamente, nós vamos ver aqui a sequência de Paulo. Amém. Então, veja, nós enfrentamos tribulações, Deus nos consola para que sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Agora, você quer saber quais foram as tribulações que Paulo passou? Anota aí, você que gosta de anotar. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 9. Nós vamos estar vendo esse texto domingo que vem. Paulo vai falar ali de um momento difícil na vida dele. Quer ver outra? Capítulo 6, aqui da segunda carta, onde Paulo vai colocar as lutas e os sofrimentos que ele enfrentou. Você olha aqui capítulo 6, principalmente a partir do versículo 10, você vai ver toda a gama de sofrimento que Paulo passou. Capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 23, e capítulo 12, que ele vai falar do espinho na carne. A gente poderia ler as 4 listas, mas eu quero só ler aqui capítulo 11, verso 23, por causa do tempo. Vamos ler aqui capítulo 11, verso 23. Vê se você tira um fino aqui no sofrimento de Paulo. Porque quando eu li isso aqui, eu digo, eu estou chorando de barriga cheia. Olha como é que diz aqui, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 23. Os falsos apóstolos estavam acusando Paulo, e que tinham credenciais, que tinham uma vida mais digna do que a de Paulo. Aí Paulo vai ironizar e vai dar uma relaçãozinha das credenciais dele como apóstolo de Cristo. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 23. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no meio do mar, entre falsos irmãos, talvez isso aqui seja o pior que tem. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejuns, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinto enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria
fraqueza. Dá para tirar um fino aí, meu irmão? Você que está reclamando? Você, pastor, que está me assistindo? Eu, muitas vezes, quando quero reclamar, veja quantos sofrimentos Paulo passou. Perigos e mais perigos, fome, nudez, açoites, falsos irmãos, falsos apóstolos, líderes caluniando, difamando, fazendo tudo com ele. Mas o que ele diz? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados. Paulo passou por tudo aquilo, adquiriu experiência, escreveu essa carta, e essa carta hoje consola milhões de pessoas, inclusive a mim e você. Quando nós enfrentamos lutas e sofrimento, nós amadurecemos, e quando nós vemos outro irmão enfrentando a mesma luta, a gente pode chegar e dizer assim: olha, Deus está contigo, Deus vai tirar você dessa, o Senhor vai abençoar você, porque Ele fez isso na minha vida, eu sou testemunha do que Ele fez na minha vida. Então, Deus não nos livra da tribulação, Deus nos abençoa, nos consola e nos livra na tribulação, em meio às tribulações. A outra coisa que Paulo diz, ele diz assim: porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha o argumento de Paulo aqui. Estavam dizendo que ele não era de Deus porque ele passava por tudo isso, por todas essas lutas, por todas essas tribulações. Aí Paulo vai dizer, sabe por que nós enfrentamos provações, tribulações na nossa vida? Primeiro, porque o Senhor permite isso para que nós sejamos consolados, e com essa consolação que nós somos consolados, nós consolamos outros que estão enfrentando a mesma tribulação. Segunda coisa que Paulo coloca é que, se nós somos crentes, nós participamos dos sofrimentos de Cristo. É o que Carminha colocou. Cristo sofreu. Eu estou em Cristo. Eu sou um com Cristo. Eu vivo em união com Cristo. Então, eu participo dos sofrimentos de Cristo, para que também eu participe do consolo que Cristo recebeu. E esse é o grande ponto aqui do apóstolo Paulo, quando ele está dizendo: porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Se nós estamos em Cristo, se nós somos um com Cristo, os sofrimentos de Cristo também transbordam em nós. E se Ele sofreu, quem somos nós para não sofrer? Se Ele enfrentou tudo aquilo ali, quem somos nós para não sofrer? Aí ele diz: sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Cristo sofreu, nós sofremos com Ele. Cristo foi consolado, nós somos consolados com Ele. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, se você está enfrentando luta, provação na sua vida, meu irmão, não duvide da sua fé, não duvide do seu Deus. Isso faz parte do nosso DNA como crente, como servo de Deus. Nós sofremos com Cristo e nós somos consolados com Cristo. Aí ele continua: ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e, de igual forma, o sereis da consolação. Terceiro argumento de Paulo. Primeiro, Deus permite tribulação, porque Ele nos consola nas tribulações, para que a gente console os outros. Segundo, Deus permite a tribulação na nossa vida, porque faz parte da nossa união com Cristo. Assim como Cristo sofreu e nós estamos em Cristo, nós vamos sofrer. E como Cristo foi consolado, nós somos consolados. Terceiro, no caso do apóstolo Paulo, dos pastores, da liderança, de cada um de nós, a nossa tribulação é para o vosso consolo.
Paulo está dizendo, igreja de Corinto, sabe por que eu enfrento todas essas lutas, essas tribulações? Por causa de vocês. Por causa da igreja de Deus. É para o consolo da igreja de Deus. É para o bem da igreja de Deus. E aí leia o capítulo 2, a partir do 15. Quando Paulo vai falar do ministério pastoral. E quando Paulo vai defender que os sofrimentos na vida do pastor é porque o pastor é um vaso de barro, que dentro está o ouro, que é o evangelho, que é a excelência de Cristo. Mas para que esse vaso ele possa manifestar esse ouro, que é o evangelho, ele precisa ser quebrado. E como é que Deus quebra? Deus quebra através das aflições, das tribulações, de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando aqui com o pastor. Então, você que quer ser pastor, meu irmão, ainda dá tempo para você correr. Mas se você vir para o pastorado, saiba que você vai enfrentar lutas, aflições, falsos irmãos, provações, dificuldade, calúnia, difamação, tudo isso. E sabe o que é isso? Papai do céu quebrando o vaso. Quebrando o pastor para que ele seja cada vez mais humilde e Cristo apareça através dele. Que Cristo é quem apareça através do pastor. Por isso que Deus permite lutas, provações. Porque se não tiver luta na vida da gente, a gente fica orgulhoso demais, irmão. A gente começa a se achar. Aí de vez em quando você está tão pavão que Papai do Céu permite um sofrimento, permite algumas dificuldades para que você baixe a bola. E ele está fazendo isso, olha como é que Paulo diz, é para a consolação, é para a salvação, é para o bem da igreja, é para que a igreja seja consolada. Ele está dizendo, igreja de Corinto, eu sofri e sofro tudo isso por causa da igreja, por causa de vocês, para que vocês sejam consolados. Então, vocês estão completamente equivocados. Completamente equivocados. Mas, e a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que vocês são participantes dos sofrimentos e, de igual forma, o sereis da consolação. Paulo disse, eu enfrento luta por vocês, vocês como igreja de Cristo participam desses sofrimentos, participam dos sofrimentos de Cristo e nós somos consolados mutuamente e é assim que a igreja de Deus caminha. É assim que a obra de Deus caminha. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado quando alguém quiser colocar na sua cabeça que você está enfrentando tribulação porque você não é de Deus, porque você não é a igreja de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Aí, a partir do versículo 9, ele vai dar um exemplo. E ele vai dar um exemplo particular dessas tribulações, dessas lutas que ele colocou nas relações, mas aqui ele dá um exemplo interessante. Ele diz assim, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia. Então ele vai dizer, olha, eu não quero que vocês, igreja de Corinto, que vocês desconheçam, que vocês sejam ignorantes das tribulações que nós enfrentamos. Abrindo um parênteses aqui, que pastor? Porque em virtude dessa mentalidade de que o pastor tem que ser o super-homem, os pastores não expõem a sua fragilidade diante da igreja. Até porque eles têm medo de ser mal visto. Você já pensou o pastor chegar diante da igreja e dizer que está com ansiedade, com depressão, que está indo para o psicólogo, que está enfrentando isso, aquilo, outro? As más línguas vão dizer assim, está em pecado. Só pode estar em pecado, porque um homem de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, ele não pode passar por isso aí. Parece que nunca leu Hebreus 11, os heróis da fé. Parece que nunca leu a história da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas Paulo disse assim, olha, estão me acusando aí que eu não sou um homem de Deus porque eu enfrento tribulação e tal, pois eu quero mostrar para você uma tribulação que eu passei na Ásia. Eu não quero ignorar, eu não quero que vocês ignorem isso não. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais
foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Ele está abrindo o coração. E quando você vai ler, os estudiosos dizem que ele está fazendo referência aqui a Atos 19, aquele contexto lá da igreja de Éfeso. Lá em Éfeso, quando por causa da pregação do evangelho, a turma lá do sindicato, lá dos santos, se levantaram contra Paulo, fizeram arruaça, levaram para as autoridades, e Paulo, naquela hora ali, Paulo disse assim: estou perdido, vou morrer aqui. A coisa agora vai ser de forma tal que ele perdeu a esperança da própria vida. Ele disse: agora chegou o fim da minha vida. É claro que naquele momento ali, Deus consolou ele e Deus livrou ele, ele vai colocar. Então, quantas vezes, meus irmãos, nós atravessamos lutas na nossa vida, provações, tribulações, que você chega a desistir da própria vida. Que você diz assim: agora não dá mais, agora já era, agora já foi. E isso não significa dizer que você não tem fé. Isso não significa dizer que você não ama a Deus, que você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É que nós somos seres humanos. E existem provas na nossa vida que vêm e vai até o limite. Agora, é claro que a palavra de Deus diz que Deus só nos prova até o limite máximo, até onde a gente pode suportar. No meio da prova, ele manda o escape. Foi o que ele fez com Paulo. Quando Paulo sentiu que estava além das forças dele aquela provação, Deus veio com escape. Deus agiu na vida do apóstolo Paulo. Então ele diz: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Louvado seja Deus. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que Deus permite tribulação na nossa vida para que a gente não confie em nós mesmos. Para que a gente não confie no braço da carne, não confie no homem, mas confie nele, que ressuscita os mortos. Ele está dizendo: olha, a tribulação que eu enfrentei foi tão grande que eu cheguei a desistir da própria vida. A sentença de morte já estava lavrada. Mas, sabe por que Deus permitiu isso? Para que eu não confiasse em mim mesmo. E ele livrou. Olha como é que diz: já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. O que Paulo está dizendo é: meu irmão, não interessa o tamanho da tribulação, da luta, da prova, da dificuldade que você está enfrentando. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso que ressuscita mortos. Que ressuscita mortos. Então não existe nada impossível para Deus. Nada, absolutamente nada impossível para Deus. Existe para nós. Existe para o nosso coração. Para a nossa carne, que é fraca. E que a gente olha assim e diz: agora chegou o fim, não tenho mais forças, não vou conseguir, não vou chegar lá. Aí Deus chega e nos livra para que a gente não confie de fato em nós mesmos, mas nele, que é o Todo-Poderoso e que ressuscita os mortos. Então, meu querido, não confie em você, não confie no seu dinheiro, não confie na sua estrutura, não confie em amigos, não confie em instituição, confie em Deus que ressuscita os mortos, que é o Todo-Poderoso. Paulo disse: foi para que eu não confiasse em mim mesmo. Deus colocou um espinho na carne de Paulo para que Paulo se mantivesse humilde e confiando em Deus. E não tenha dúvida, meus irmãos, Deus conhece a mim e você
Deus conhece a nossa estrutura, e muitos de nós vai chegar até o final da vida na prova mesmo, porque Papai do Céu sabe que na hora que for só chocolate, se desvia, não quer saber de Deus. Então, para que não confie em si mesmo, para que não fique arrogante, não fique besta, para que não se exalte acima dos demais, Papai do Céu permite a tribulação e tal, mas Ele está ali conosco, consolando, confortando, ajudando, dando a direção para a nossa vida. Ele diz: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Louvado seja Deus. Porque, como eu disse, aquela tribulação ali em Éfeso, na Ásia, o Senhor livrou Paulo de uma situação que, humanamente falando, era impossível. Paulo era um cidadão romano, meus irmãos. Paulo sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Paulo conhecia as leis, Paulo conhecia toda aquela estrutura, e Paulo não está chegando à conclusão que a vida dele estava terminando por acaso. Mas aí, Paulo viu Deus livrando ele ali da morte naquele momento. E Deus dizendo assim: olha, Paulo, sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Para que você não confie em você mesmo. Não é a sua língua, não é a sua inteligência, não são os seus amigos influentes, sou eu que tenho todo o poder. Eu posso mover o coração do rei, o coração do homem, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho poder até para ressuscitar mortos. Aí ele diz: ele nos livrou e continuará nos livrando. E continuará nos livrando. Meu querido irmão, guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua vida. Guarde isso para sempre no seu coração. O seu Deus é aquele que livra e continua livrando e faz o que quer, como quer, a hora que quer. Aí ele diz: contando também com a ajuda das vossas orações por nós. Irmãos, na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da aflição, a igreja deve orar e não criticar. Paulo contava com as orações da igreja. E Paulo sabia que a oração da igreja era uma fonte de consolo. Saber que a igreja está orando por ele, saber que a igreja estava intercedendo, saber que tem alguém na brecha. Eu dizia no café com o pastor, há umas semanas atrás, trazendo as reflexões nesse texto. Meu irmão, se tem uma coisa que nos ajuda na hora de tribulação e de aflição na nossa vida, é quando alguém diz assim: eu estou orando por você. Eu estou intercedendo por você. Isso traz consolo, meu irmão. Isso é Papai do Céu usando alguém para lhe abençoar. Para dizer assim: olha, eu estou orando por você. Naquele dia que você está triste, você está para baixo, você está achando que está tudo dando errado na sua vida, aí chega uma mensagem no WhatsApp, um amigo seu dizendo assim: olha, fulano, eu estou orando por você, Deus vai lhe abençoar, Deus vai agir na sua vida. Paulo diz: contando com as vossas orações. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, abrindo um parênteses, que eu não gosto de levar para casa aquilo que está no meu coração. Se tem uma coisa que me entristece, é que eu sei que muitas vezes a gente diz assim: vou orar por você, mas não ora não. É só conversa fiada. Existe uma hipocrisia na igreja que não tem tamanho. Bota lá no grupo, pedindo oração. Aí as irmãs dizem: vou orar. Aí eu pergunto: você orou mesmo? Você orou mesmo ou você só está dizendo que está orando para dar satisfação? Cuidado para você não estar mentindo. A pessoa está confiando em você, pedindo oração a você, e você disse que orar por ela. Então é melhor você orar logo do que você esquecer depois. Mas eu estou na igreja desde criança, e eu sei que a grande maioria que diz assim: estou orando por você, não está orando. É só conversa. É só conversa.
eu vi um pastor dizendo, sabe como é que eu resolvi esse problema na minha vida? Porque a gente comete esse pecado também, meu irmão. Vou orar por você, Maria. Mas aí vou fazer outra coisa, vou fazer isso, fazer aquilo, saio. Passou o dia, não orei por Maria. Aí eu ouvi um pastor dizendo assim, sabe como é que eu resolvi o problema para não me tornar um hipócrita? Maria pediu oração, vou orar agora. Já vou pagar logo minha conta agora, vou orar agora. Vi o pedido de oração, Senhor, tem misericórdia aqui, abençoa a irmã Cláudia, abençoa a família dela e tal. Já orei, já apresentei diante do Senhor, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que estou orando e não estar orando. A gente precisa ter cuidado com a hipocrisia da religião. Então ele diz, contando com as vossas orações, com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Igreja de Corinto, sabe por que Deus permite sofrimento, tribulação na nossa vida? Para nos consolar, para que, através desse consolo que nós recebemos dele, nós venhamos consolar outros que estão enfrentando as mesmas tribulações, para que eu entenda que se eu sou crente de verdade, eu vou sofrer como Cristo sofreu, eu não sou melhor do que Cristo, para que eu entenda que o meu sofrimento é em prol da obra de Deus, da igreja de Deus, então eu tenho que passar mesmo, e principalmente se eu sou pastor, eu tenho que estar disposto a levar as pancadas, a sofrer aquilo que deve, para que a igreja de Cristo seja consolada, para que a igreja de Cristo possa progredir. Mas também, para que eu não confie em mim mesmo, para que eu confie somente em Deus, que ressuscita os mortos, para que eu possa olhar na hora da tribulação e ver os livramentos do Senhor na minha vida, e aí eu tenho história para contar, eu tenho que falar para os meus filhos, para os meus netos, eu tenho que falar para as pessoas, e isso vai ser fonte de consolo para elas. É Deus dando a oportunidade da igreja orar e interceder, e Deus dando a oportunidade para que quando a igreja venha ver a vitória do Senhor na vida daquele que está passando tribulação, ela venha dar graças. Ela venha dar graças. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha que mudança de perspectiva. Olha que visão que o Espírito Santo de Deus deu a esse homem. Olha a lista dos sofrimentos de Paulo, meu irmão. Paulo tinha tudo para reclamar, Paulo tinha tudo para dizer que Deus não amava ele, que Deus não estava com ele, que Deus estava sendo ruim com ele, porque a gente, por muito menos, faz isso. Por muito menos. No pastorado eu tenho visto tantas vezes o irmão começa a enfrentar uma tribulação. Pastor, por que Deus está fazendo isso comigo? A primeira coisa, sou dizimista, às vezes nem é. Começou a ser depois que viu o vendaval chegando. Aí disse, opa, vou logo ser dizimista aqui, porque isso aqui só pode ser o devorador. Nunca foi dizimista. Aí diz, eu sou dizimista, eu vou à casa de Deus, só começou a vir também depois da lapada de Papai do Céu, porque crente, quando está na prova, é uma benção. Ele quer vir para o culto matutino, ele quer vir para o culto da quarta, do domingo de manhã, domingo à noite, ele quer que crie reunião de oração. Eu sei o que é isso. Eu sei. Essa igreja aqui não tem culto de oração de madrugada. Deus tem falado comigo para que a igreja tenha um culto matutino, pastor. O senhor tem que vir para o culto matutino comigo e tal. Pode ter certeza que está na chibatada de Jeová. Pode ter certeza. Por isso que está querendo orar. Está querendo vir para o culto. Tá, pode ter certeza. Então, cuidado. Essa oportunidade que Deus está dando aqui da igreja orar e de agradecer a Deus em ver a vitória na vida do nosso irmão. É essa perspectiva que a gente tem que ter. Deus permite tribulação e sofrimento na nossa vida, para que a gente passe por todo esse processo. E no final, o que nós vamos fazer?
que Paulo está dizendo aqui? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Meu irmão, não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem tribulação. Não existe vitória na nossa vida sem que primeiro você passe pelo processo. E eu não estou dizendo que o crente não possa enfrentar uma luta e chegar até a morte. Paulo chegou depois, ele foi morto. Muitas vezes nós não vamos ter vitória nessa dimensão, mas não significa dizer que nós somos derrotados. Nós podemos louvar a Deus, sabe por quê? Porque se o Senhor não nos livrar da tribulação aqui, lá na glória, nunca mais nós enfrentaremos luta, dor. Eu termino com uma ilustração, que é uma história real, do meu professor do seminário, que era cadeirante, e quando ele ficou cadeirante, ele ficou muito pensativo, até porque pastor Sérgio Lira, e muitas pessoas falavam coisas e diziam coisas, e é uma história muito bonita dele. Depois de estar em cadeira de roda, ele fez mestrado, doutorado, plantou igreja, professor de seminário, é doutor em missões, um homem culto, um homem de Deus. Já pregou aqui na nossa igreja 3 vezes. E um dia uma pessoa chegou para ele e disse que ele não tinha fé, por isso que ele estava naquela cadeira de roda. Porque se ele tivesse fé, Deus já tinha curado ele. E ele disse assim: eu estou procurando alguém que tenha o dom da fé. Se você souber, aonde essa pessoa estiver, no Brasil ou fora do Brasil, eu vou lá. Eu vou lá. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já fui curado. A pessoa disse assim: você já foi curado? Ele disse sim. Sabe por que eu já fui curado? Porque quando eu for adentrar as mansões celestiais, eu não vou mais com essa cadeira de roda. Lá nunca mais eu vou precisar dela. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, não interessa o que você está passando, não interessa a tribulação, pode ser uma questão física, de saúde, pode ser uma provação no seu trabalho, não interessa o que você está passando, continue louvando a Deus, continue exaltando a Deus, continue sendo fiel a Deus. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, Deus não desperdiça. Pare, reflita, veja o que Deus está fazendo na sua vida através disso. Como dizia C.S. Lewis, Deus grita no sofrimento. No sofrimento na nossa vida é como que Deus pegasse um megafone e está falando conosco. Abra os ouvidos. Na hora da luta, na hora da prova, Deus está falando de forma especial com você. Então se quebrante, louve o Senhor, exalte o Senhor. Faça aquilo que Paulo está fazendo aqui. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus pegue essa reflexão. Nem de longe eu estou conseguindo explorar todas as riquezas desse texto, mas que Deus use essa reflexão para atear fogo ao seu coração e fé, para que você possa louvar o Senhor, mesmo em meio às lutas, às tribulações da sua vida. Um amigo meu ligou para mim no processo que eu enfrentei, e ele disse assim, ele me chama de Chico. Chico, tu acha que tu ia escrever um livro sobre Paulo e está estudando sobre Paulo e não ia passar uma provazinha, Chico, para Papai do Céu fazer seu livro ficar melhor? O seu livro nunca mais será o mesmo, Chico, depois das provas que Papai do Céu tem permitido você passar. Você vai escrever não pura e simplesmente com teoria ou baseado em comentários. Você vai escrever baseado naquilo que o próprio Deus está fazendo na sua vida e no seu ministério. Que o Espírito Santo de Deus aplique isso para mim e para a sua vida. Vamos orar?